Deus não fala comigo. Eu vivia dizendo isso. Minha filha ficava brava comigo, porque eu falava, Deus não quer falar comigo. Ela falou, mas Ele fala, você que não está sabendo entender. Então, eu posso contar essa história porque essa história já está no meu primeiro livro. Lá eu conto como que foi a minha conversão. Eu não era convertida até os 50 anos de idade. Eu não frequentava igreja, não rezava, não tinha Bíblia, não lia Bíblia, nem sabia de nada dessas coisas. Não sabia nenhuma música de igreja, de nada. A minha vida é aquela vida que todo mundo tem por aí, né? Aquela vida normal. Então, eu não era uma má pessoa, mas também não seguia as coisas que a religião pede pra gente fazer, né? Até que quando eu cheguei com meus 50 anos, todo lugar que eu ia, pode ser até num outro planeta, alguém chegava para mim e falava assim, você tem desenvolvido a sua espiritualidade? E eu ficava intrigada com aquilo. Eu não sabia o que era aquilo, né? O que significava desenvolver sua espiritualidade. Eu chegava num ponto de ônibus, sentava assim, uma pessoa do lado falava assim, você me desculpa, mas eu queria te fazer uma pergunta. Você tem desenvolvido a sua espiritualidade? E assim foi. Tudo quanto é lugar que eu ia, a pergunta era a mesma. E aí eu fiquei intrigada com aquilo, comecei a procurar saber o que era. Só que o que eu consegui entender é que espiritualidade tinha a ver com espiritismo. E eu tenho um irmão que é espírita. Aí eu fui falar com ele e, logicamente, que ele me levou para o espiritismo, né? E lá eu fiquei 2 anos frequentando aquele ambiente lá. Mas eu não me sentia bem. Não me sentia bem, eu não gostava do que estava acontecendo. Tinha muitas situações desagradáveis. Até que um dia eu estava lá, naquele lugar, tinha havido um ritual daqueles que matam animal, e que tinha muito sangue, e eu estava lá naquele meio. De repente eu acordei, assim, sabe? Quando você acorda e que você não sabe que lugar que você está, como se você tivesse perdido a memória. E aí aconteceu comigo, eu comecei a olhar o ambiente assim, falei, mas que lugar que é esse? O que eu estou fazendo aqui? Eu não entendi nada, eu só sabia que eu tinha que sair de lá, que eu não podia mais ficar lá. E aí eu saí de lá, falei pro meu irmão que eu não ia voltar mais lá, mas eu fiquei perdida. Eu falei, gente, se isso não é desenvolver espiritualidade, o que é desenvolver espiritualidade? E aí eu fui atendendo os convites de todos os meus amigos, né? Cada um querendo puxar a brasa para sua sardinha. Um me levou na Maranata, outro no Seixonoye, outro na Messiânica, outro... Cada um me levou para um lugar. Eu chegava, eu olhava e não era nada daquilo. E como eu era uma católica de BGE, eu pensava assim, bom, católica eu não vou ser, né? Porque isso eu já era antes, e não era o que estava acontecendo. Eu achava que era alguma coisa diferente. E aí um dia eu encontrei com um amigo meu, o Zé. O Zé, ele me levou para Umbanda, uma das pessoas que me levou para Umbanda. Eu frequentei a casa dele há muito tempo. E o Zé, ele se converteu ao catolicismo, ao cristianismo, né? Eu encontrei com o Zé na rua e o Zé falou assim, olha, eu me converti. E como eu te levei para o espiritismo, eu quero te ajudar a sair dessa. E me convidou para ir na igreja dele. Eu fui, sabe, em consideração ao meu amigo, Zé. Mas eu falava assim, gente, não é isso, né? Não pode ser. Fui, cheguei lá na igreja, as pessoas conversaram comigo, procuraram saber tudo o que estava acontecendo, e aí me convidaram para ir diante do Santíssimo, para a gente rezar. Quando eu cheguei diante do Santíssimo, eu comecei a orar em línguas. E eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido, nem visto ninguém orando em línguas. Eu não sabia o que era aquilo, não. Eles que falaram, você está orando em línguas. Tá bom, estou orando em línguas. Eu sei que eu saí dali, eu renunciei a todas as coisas que tinham acontecido antes na minha vida, renunciei a tudo.
e me propus a começar uma vida nova. Então eu já saí dali daquela igreja comprometida a me tornar uma outra pessoa. E comecei a frequentar a igreja, comecei a estudar, comecei a ler a Bíblia, comecei a seguir o que ele estava falando para fazer, né? O tipo de leitura que eu tinha que fazer, as atividades que eu tinha que ir à missa, né? Eu já tinha feito a primeira Eucaristia, então eu podia comungar. E aí eu me confessei pela primeira vez, que eu nunca tinha confessado na minha vida, nem sabia o que era isso. Aí eu me confessei, pude então comungar pela primeira vez, e a partir daí eu comecei a desenvolver muita espiritualidade, muita. Só que eu vi assim, eu ia num grupo de oração e eu via todo mundo falando assim, Deus está falando no meu coração, de não sei o que, não sei o que. Aí outra pessoa falava assim, eu estou confirmando que está falando comigo também. Eu falei, gente, Deus fala com todo mundo, mas não fala comigo. O que é isso, gente? E o Zé, que é o meu amigo que me levou para a igreja, o Zé era o cara que Deus falava para ele falar para mim, meu interlocutor. Eu ficava assim, meu Deus, o que eu faço agora nessa situação? Deus não falava nada. Aí o Zé falava, Deus está mandando falar para você que não sei o que, não sei o que. Olha só. Um belo dia eu, Zé e outras pessoas diante do Santíssimo, e eu estava falando para Deus, você não fala comigo, por que você não fala comigo? Eu queria que você falasse comigo. Aí o Zé falou, Deus está mandando dizer para você, começou a falar um monte de coisa lá que eu nem escutei, que eu estava tão chateada com aquela situação, fiquei brava com Deus, falei, por que você fala com ele e não fala comigo? Aí o Zé saiu da capela, eu saí atrás dele, a gente foi andando e o Zé falou assim, vai observando ao seu redor, vai observando, olha só, a natureza, a plantinha, não sei o que no chão, a formiguinha, o som dos pássaros, não sei o que. Começou a falar um monte de coisa e eu tô só escutando, né? Aí ele falou, agora nós vamos voltar. Quando a gente virou para voltar, a gente deu de cara com um sol muito forte. E aí eu fiz assim com o olho, né? Porque meu olho é muito claro, eu tenho fotofobia, não aguento o calor, a luz do sol. E aí eu fiz assim, quis virar, ele falou, olha, enquanto você estiver diante da luz de Deus, ele vai falar com você de diversas maneiras, através da planta, do passarinho, de mim, de uma música, da palavra, de outra pessoa que vai passar por você. Daqueles que falaram, eles não falaram para você desenvolver de espiritualidade, era Deus que estava falando com você. E aí eu comecei a entender que, na verdade, Deus falava muito comigo. Só que eu queria ouvir a voz de Deus. E aí o meu amigo falou para mim, assim, o Zé falou assim, olha, se Deus falar com você, você não vai aguentar. Porque a voz de Deus é como se fosse todos os trovões da Terra, do planeta Terra, de uma vezada só. Você não ia aguentar. Por isso que Deus não pode falar, você não pode ouvir a voz dele, porque a voz dele é muito potente. E aí ele fala através das pessoas, através da palavra, através da natureza, através da intuição, que é o Espírito Santo. Ele fala de diversas maneiras. E essa história tem uma continuação. Quando eu cheguei em casa, continuou essa história, que também está lá no meu primeiro livro, O Poder de Deus. Está contando lá esse restinho da história. E eu não vou contar não, só para você poder ficar esperando meu livro ficar pronto, para você poder ler o resto da história, tá bom? Enquanto isso, vai ajudando aí, vai divulgando, se inscreve no canal, pede para todo mundo se inscrever, pede para as pessoas colaborarem com a vaquinha. É só entrar lá, eu vou deixar aqui a chave do Pix, entra aí, faz a contribuição e pronto. E aí todo mundo vai saber o resto da história da minha conversão. Como que Deus falava comigo. Tá bom? Amanhã tem uma outra historinha. Até amanhã!